página de abertura. Do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Título da mensagem: Em Espírito. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Paulo, aos Romanos 8:13. Quem vive segundo as leis sublimes do Espírito respira em esfera diferente do próprio campo material em que ainda pousa os pés. Avançada compreensão assinala-lhe a posição íntima. Vale-se do dia qual aprendiz aplicado que estima na permanência sobre a terra valioso tempo de aprendizado que não deve menosprezar. Encontra no trabalho a dádiva abençoada de elevação e aprimoramento. Na ignorância alheia, descobre preciosas possibilidades de serviço. Nas dificuldades e aflições da estrada, recolhe recursos à própria iluminação e engrandecimento. Vê passar obstáculos como vê correr nuvens. Ama a responsabilidade, mas não se prende à posse. Dirige com devotamento, contudo, foge ao domínio. Ampara sem inclinações doentias. Serve sem escravizar-se. Permanece atento para com as obrigações da sementeira. Todavia, não se inquieta pela colheita, porque sabe que o campo e a planta, o sol e a chuva, a água e o vento pertencem ao eterno doador. Usufrutuário dos bens divinos, onde quer que se encontre, carrega consigo mesmo na consciência e no coração os próprios tesouros. Bem-aventurado o homem que segue vida afora, em espírito. Para ele, a morte aflitiva não é mais que alvorada de novo dia, sublime transformação e alegre despertar. Emmanuel. E agora, a palestra. Vamos iniciar os nossos estudos da tarde de hoje, desejando a todos muita paz, muita esperança de novos tempos. E nós precisamos estar sempre estudando para o fortalecimento do nosso espírito. A parte que nos coube está no Livro dos Espíritos, Espírito e Matéria. E as nossas questões ficaram sobre a matéria. E as perguntas são de 34 até 36. Pergunta dos Espíritos: as moléculas têm forma determinada? Resposta dos Espíritos: certamente, as moléculas têm uma forma, porém não sois capazes de apreciá-la. Ainda não temos olhos de ver. Já existem aparelhos microscópicos que podem detectar a forma de determinadas moléculas e poderíamos citar as moléculas de alguns minerais que são geométricas, dando uma ideia de progressividade, de evolução até mesmo nos seres ditos inanimados,
que não se movimentam externamente, mas possuem circunvoluções internas detectadas por aparelhos de alta tecnologia. E passando agora para outra parte, espaço universal. O espaço universal é infinito ou limitado? Infinito supõe no limitado, que haverá para lá dos seus limites. Isto te confunde a razão, bem eu sei. No entanto, a razão te diz que não pode ser de outro modo. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na pequenina esfera em que vos achais que podereis compreendê-lo. Para nós humanos, vamos agora ao comentário. Para nós, os humanos, ainda é infinito, pois não temos condições de avaliá-lo na sua imensidade, nem aparelhos para dimensionar a distância que nos separa dos sóis, das estrelas, das galáxias, das nebulosas e dos planetas, que são milhares no espaço infinito. Tudo isso nos assombra e, ao mesmo tempo, nos envaidece diante do imenso o poder de Deus, que descortina para nós todo esse acervo de real grandeza do universo. A pergunta 36. O vácuo absoluto existe em alguma parte no espaço universal? Resposta: não, não há o vácuo. O que te parece vazio está ocupado por matéria que te escapa aos sentidos e aos instrumentos. As informações que nos chegam por parte dos espíritos superiores é que existe vida em todo o espaço universal. Isso não quer dizer que a vida em determinados mundos seja exatamente igual à do nosso planeta. Aqui mesmo na Terra temos vidas diferenciadas, como a dos peixes, que vivem na água, os pássaros que vivem no ar, minhocas, toupeiras e outros animais que vivem dentro da terra. E isso sem falar das bactérias, dos micróbios e os vírus, que hoje estamos vivendo uma época difícil do coronavírus. Isso escapa aos nossos olhos. O universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e dos que não vemos. Todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o enchem. Veja que ele faz essa comparação. Os fluidos é que enchem, mas nós não temos ainda a capacidade e olhos de ver. Então, meus irmãos, aí está uma pequena parte que fala sobre o espaço universal, que o vácuo não existe. Para nós é que a gente não vê. O certo, ele é preenchido por matérias que ainda não temos condições de ver. Então, esse foi o estudo reservado para nós das questões 34 a 36, que envolve o espaço universal. Muito obrigada, muita paz para todos e vamos ter a esperança de dias melhores. Deus nos abençoe e muita paz para todos nós.